Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia da nossa leitura do livro Geração da Honra, do apóstolo Brivaldo. Aqui com vocês, para a gente juntos aprendermos, permitirmos que o Espírito Santo nos ministre e nos revele segredos eternos e nos entregue chaves que vão abrir portas específicas nessa nossa jornada de encontro ao pronto de Deus. Amém? Então, gente, nós paramos na página. Peraí. Aqui está como se fosse na página. Você pode confirmar para mim aí, gente? Alguém tem como confirmar? Porque aqui está na página 87, mas para mim não foi página 87, não. Foi 87 mesmo, né? Alguém tem como confirmar para mim? Só nessa dúvida aqui, que deu a impressão que estava desmarcado aqui. Mas eu acredito que tenha sido na página 87 mesmo. Ah, página 87. Nós vamos aqui, nós estávamos falando sobre características específicas que revelam que a pessoa é uma pessoa que ela não é digna de ser confiada, tá? Nós iniciamos na página 81 falando sobre prestar atenção nos detalhes. E o autor começou a descrever aqui detalhes que revelam desonra e mostram que essas pessoas elas não são dignas de serem confiadas. E nós estamos na página 87, no detalhe de número 17, certo? Então vamos lá. 17, detalhe de número 17, tá? Na página 87, ok? Diz assim: preste atenção nas pessoas que procuram você falando mal dos líderes anteriores. Olha só, gente. Olha só. De novo. Preste atenção nas pessoas que procuram você falando mal dos líderes anteriores. São pessoas marcadas pela desonra. Abra o olho. Quem fala de um, fala de qualquer um. Quem fala de um, fala de qualquer um. Você é o próximo da lista. Se você fala mal dos seus líderes anteriores, eu desconfio de você. 18. Preste atenção nas pessoas que valorizam mais os de fora. Gente, segura aí, deixa eu só fazer aqui um adendo. Porque se eu deixar para o final, eu vou me esquecer, né? Eu não estou tendo como anotar como vocês estão tendo aí a oportunidade. Porque eu estou fazendo a leitura, né? Então, deixa eu fazer esse adendo aqui rapidinho. É, sempre que alguém vem conversar comigo e a gente tem aquele momento de introdução ao discipulado, né? Aquele gabinete inicial, né? Se você não faz isso, você tem que fazer, tá? Se você receber uma pessoa nova no seu discipulado, você tem que ter esse gabinete de introdução ao discipulado com essa pessoa, né? Que antigamente a gente chamava de visita consolidadora, né? Então,
é o primeiro gabinete para você ensinar o discípulo quais são os primeiros passos, né? O que que você espera dele, né? De comprometimento da parte dele, a jornada do discipulado, os compromissos, né? A oportunidade de crescimento que ele vai ter. Enfim, é um gabinete inicial. Então, nesse gabinete inicial, muitas pessoas já incorreram nesse fato de falar mal, começar a falar mal da antiga igreja, do antigo pastor. E aí, de imediato, eu já corto e eu já faço a seguinte observação. Olha, eu sei que você tem satisfações relacionadas à antiga igreja, ao pastor que você está vindo de lá, mas não existe lugar perfeito. Se você veio para cá orientado por um trauma, as chances são que esse trauma ele vai guiar você aqui nessa nova experiência. Nesse primeiro momento, uma experiência de satisfação, porque é um primeiro momento. Mas depois que sair esse efeito do primeiro momento, que é como se fosse um efeito de encantamento, porque está sobre um pico emocional dopaminético. Quando passar esse primeiro efeito, você vai começar a ver erros, você vai começar a ver falhas. Pastor, e tem erros, tem falhas? Tem, porque tem gente. Onde tem gente, tem erro, tem falha. E aí, daqui a pouco, agora aqui você está falando mal daquela igreja, está falando mal daquele pastor. Daqui a pouco você vai estar falando mal dessa igreja aqui e falando mal desse pastor aqui. Não, pastor, pelo amor de Deus, é assim. Então, é, você precisa tratar isso aí, porque vira um padrão comportamental adoecido. E daqui a pouco, e é isso que o diabo quer, tá? Daqui a pouco você não vai estar mais em igreja nenhuma com a seguinte declaração: esse negócio de igreja, isso é só para ter dor de cabeça. Esse pessoal de igreja é tudo, né? Tem muita gente dessa forma, descongregada, falando mal de igreja e de pastor, e passou por centenas de igrejas e não conseguiu ficar em nenhuma. Será se o problema é a igreja? Será se o problema é o pastor? Né? Então eu faço assim, gente, eu ministro assim, e aí a gente já quebra uma parte dessa estrutura de desonra, aumentando a possibilidade do discípulo permanecer, porque já trouxe clareza, né, sobre uma deficiência que ele tem em sua própria estrutura. Beleza, pessoal? Então a gente vai agora para o 18. 18. Preste atenção nas pessoas que valorizam mais os de fora do que os de perto. Peraí. Cuidado aí para não ativarem o áudio, tá, pessoal? Só no momento de eu compartilhar, tá? Vamos lá. Preste atenção nas pessoas que valorizam mais os de fora do que os de perto. Para eles, os melhores sempre são aqueles que estão de longe. Fazem questão de honrar aqueles que não fazem parte do seu ciclo de relacionamento. Fazem com que outros, o que fazem com os outros, o que nunca fizeram com os que deveriam honrar.
Para essas pessoas, os melhores e mais ungidos líderes sempre são os da televisão ou das outras igrejas. Se você age dessa maneira, eu desconfio de você. Detalhe 19. Preste atenção nas pessoas que fazem questão de não levantar a mão nos cultos no momento de louvor, oração e adoração. A minha experiência, todos que não se entregam a Deus nesses momentos são pessoas difíceis e resistentes ao tratamento. Não levantar as mãos no culto é um detalhe revelador. Se você é um dos tais, eu desconfio de você. Detalhe 20. Preste na página 88, tá? Preste atenção nas pessoas que não se vestem propositalmente de maneira formal em eventos, programações ou cerimônia que exigem tal postura. Se vestem de qualquer jeito, gostam de ser despojados ou informais em situações formais. É um desrespeito. É mais do que isso. É uma desonra. Se você se comporta dessa forma, eu desconfio de você. Detalhe 21. Preste atenção nas pessoas que procuram pastores e líderes de fora para pedir conselhos e orientações. Principalmente os que procuram na expectativa de receber palavras diferentes daquelas que seus líderes já deram. Se você tem esse costume, eu desconfio de você. De novo, tá, pessoal? De novo. Detalhe 21 da página 88. Ok? Diz assim: preste atenção nas pessoas que procuram pastores e líderes de fora para pedir conselhos e orientações, principalmente os que procuram na expectativa de receber palavras diferentes daquelas que seus líderes já deram. Se você tem esse costume, eu desconfio de você. Página 89, detalhe 22. Preste atenção nas pessoas que mentem em pequenas coisas, que não são exatas nas suas palavras ou histórias. A mentira, grande ou pequena, é a essência da desonra. Mentira não é apenas um pecado, é a manifestação do DNA de Satanás. Nunca confie em alguém que mente, mesmo que seja por brincadeira. Quem falta com a verdade está faltando com a honra. Se você mente, eu desconfio de você. A verdade é a essência da honra. Detalhe 23. Preste atenção nas pessoas que mudam de comportamento quando estão na presença de pessoas diferentes ou em ambientes diferentes. São camaleões sociais. Essas pessoas se transformam para agradar ou se adequar ao novo ambiente. Negam as antigas companhias, amizades e alianças. São detalhes muito significativos. Se você procede assim, eu desconfio de você.
Preste atenção nas pessoas que sabem tudo, naquelas que possuem dificuldade de serem ensinadas. Um coração não ensinável é um coração de desonra. São aqueles que, ao receberem um ensino ou orientação, balançam a cabeça afirmando que já sabem, ou dizem, ok, já sei, entendi, estou por dentro, com certeza. Deus tem me falado sobre isso. Claro, sei disso, etc. Interrompendo aquele que está orientando. São detalhes. Se você é um sabichão, eu desconfio de você. Detalhe 25. Preste atenção nas pessoas que dizem que não obedecem ou não seguem a homens. Naqueles que dizem, eu só honro a Deus. Possuem aparência de espiritualidade, mas são os piores tipos de rebelde que existem. Tais discursos precedem de corações envenenados pela desonra. Quem não honra a homens nunca honrará a Deus. Para honrarmos ao Eterno, precisamos honrar a sua autoridade estabelecida na vida de pessoas, estruturas, hierarquias e instituições humanas. Se você possui esse tipo de discurso, então eu desconfio de você. Página 91. Preste atenção nas pessoas. Página 91, detalhe 26, tá? Preste atenção nas pessoas que são gaiatas ou que brincam muito com coisas sérias. São pessoas que possuem a tendência de ultrapassar limites. E quem ultrapassa limites, certamente não terá dificuldades de quebrar o princípio da honra. Tenha muito cuidado. Se você faz parte desse grupo, eu desconfio de você. Página 27. Preste atenção nas pessoas que possuem dificuldades de receber ordens. Revelam resistência ou descontentamento quando uma instrução é dada. Questionam as ordens dadas ou mostram que suas feições e reações ou mostram em suas feições e reações que não estão gostando ou entendendo o que está sendo ordenado. Se você tem essa dificuldade, eu desconfio de você. Página 28. Preste atenção nas pessoas que não executam fielmente as instruções dadas. Geralmente, são aquelas que têm muitas ideias ou sugestões de como fazer o que foi mandado. Sempre possuem uma maneira melhor de fazer. Preste muita atenção, principalmente naquelas que possuem o agravante de se aborrecerem quando suas propostas não são acatadas. Lembre-se, a honra se revela no recebimento e cumprimento fiel das instruções. Se você não cumpre com exatidão as instruções por causa de suas múltiplas ideias e sugestões, eu desconfio de você. Detalhe 29. Preste atenção nas pessoas que mudam quando recebem poder, cargo, dinheiro ou posição social ou ministerial. Não são dignas de confiança. Esquecer suas raízes é uma grande marca da desonra. Se você está enquadrado nessas características, eu desconfio de você. Detalhe 30. Detalhe 30. Preste atenção nas pessoas
que não gostam de ouvir sobre honra. Falam que é um exagero, que é fanatismo, ou que é um abuso, ou que simplesmente não concordam. Sei que um detalhe escan... Sei que um detalhe escancarado, mas é muito importante frisá-lo aqui, porque a honra revela a desonra. A honra faz a desonra aparecer. Quando o princípio da honra é ensinado, estabelecido, a geração da honra se manifesta. Perdão, de novo. Quando o princípio da honra é ensinado e estabelecido, a geração da desonra se manifesta. O coração da desonra fica incomodado, aborrecido ou indignado ao ouvir sobre a honra. Se você está ficando contrariado na leitura deste livro, eu desconfio de você. Observe os detalhes. Eles falam muito mais do que as coisas grandes. A honra é fidelidade nos detalhes. Ok, pessoal? Agora, a gente vai dando continuidade, né, aos pontos que nós estávamos abordando. Na página 93, a gente vai tratar o ponto de número 10, que diz assim: honra é investir na fonte. Provérbios 5, do versículo 15 ao versículo 18, diz assim: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de água, sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Esse é o versículo, tá? Vamos lá. O ponto aqui, que é o ponto 10, é honra é investir na fonte. Página 94 começa com uma pergunta dizendo: qual é a fonte que você bebe? A fonte que bebemos deve ser a fonte que investimos. Deus espera que sejamos fiéis à fonte que nos alimenta. É muito fácil trocar de fonte porque a mesma secou ou porque uma fonte melhor apareceu. É fácil e muito natural. Porém, a troca de fonte é uma desonra. A honra é um assunto sobrenatural. Leia o livro de Ruth, uma das histórias mais extraordinárias na palavra de Deus, que revela o princípio da honra, de fidelidade à fonte. É a história de Ruth. Ficou aqui um pouquinho complicado aqui, né, a colocação, por isso que eu dei umas pausas maiores. Mas vamos lá, vou ler de novo aqui, tá? Uma das histórias mais extraordinárias na palavra de Deus, que revela o princípio da honra, de fidelidade à fonte, é a história de Ruth. É porque faltou aqui umas vírgulas aqui, tá sem vírgula. Ok? Vamos lá. A Bíblia diz que Noemi seguiu seu marido da terra de Judá até a terra de Moabe. Abre parênteses. Judá significa louvor, Moabe significa maldição. Fecha parênteses. Naquela terra de Moabe, os dois filhos de Noemi casaram com duas mulheres moabitas, chamadas Ruth e Orfa. Depois de um período, o marido de Noemi e seus dois filhos morreram. E Noemi ficou acompanhada de suas noras, Ruth e Orfa.
Por causa da perda, Noemi mudou seu nome para Mara. Abre parênteses. Noemi significa agradável. Mara significa amargo. Fecha parênteses. A Bíblia diz que Noemi disse para suas noras: vocês podem ir embora. Não tenho mais nada para dar. Em outras palavras, minha fonte secou. Aquilo que era agradável se tornou amargo. Diante desta proposta, a órfã simplesmente foi embora, enquanto que Ruth disse: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, eu irei, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei. Eu e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouve. Faça o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ruth, capítulo 1, verso 16, verso 17. Meu Deus, foi assim que Ruth respondeu: não vou te abandonar. Vou investir na fonte que um dia me alimentou. Bebi de ti quando eras doce e agradável, e agora que és amarga, continuarei contigo e não te deixarei. O que Ruth fez? Ela honrou a fonte. E porque honrou, recebeu uma das maiores recompensas registradas nas Escrituras. Enquanto que órfã virou uma órfã e nunca mais foi lembrada. A recompensa do abandono da fonte é o esquecimento. Qual foi a recompensa de Ruth? Vamos falar agora da recompensa de Ruth. Estamos na página 96, ok? Qual foi a recompensa de Ruth? Primeiro, mudança de nível de prosperidade. Ela saiu da terra da maldição e entrou na terra da honra. A honra é a semente do êxito. O êxito é a semente da prosperidade. Ponto 2, sobre a recompensa de Ruth. Alcançou favor. Quem honra sempre será favorecido. Favor é ser escolhido para receber ajuda. Favor é uma atmosfera sobrenatural que faz com que as coisas deem certo. A honra é a semente do favor. Terceira recompensa que Ruth recebeu: o casamento com Boaz. Boaz é um símbolo na Bíblia de uma bênção rápida, de uma unção de libertação e de um suprimento para a vida inteira. Meu Deus. Quem honra recebe um Boaz como herança. Ponto 4, sobre a recompensa de Ruth. Mudança na sua genealogia. A honra de Ruth transformou o seu DNA, mudou as suas raízes, revolucionou a sua história, resgatou a sua decência e a colocou na genealogia do Messias. Meu Deus. A honra interfere no DNA e na genealogia. A honra dos pais interfere mais na vida dos filhos do que suas muitas orações. Ponto 5, sobre a recompensa de Ruth. Registro de honra. Quem honra jamais será esquecido. Ruth, além de não ser esquecida por fazer parte da genealogia de Jesus,
recebeu como registro de honra um livro que leva seu nome nas Escrituras. Meu Deus, isso é muito forte. Página 98. Atenção, a honra é a valorização, a história construída. Sua história de honra é mais ouvida por Deus do que suas orações. Ela nunca será esquecida por Deus. Quem honra será lembrado todas as vezes que a palavra de Deus for anunciada. A honra é investir na fonte. Atenção, trocar de fonte é desonra. Trocar de cônjuge é desonra. Trocar de família é desonra. Trocar de mentor é desonra. Trocar de discipulador é desonra. Trocar de igreja é desonra. Trocar de célula é desonra. A fidelidade à fonte que nos alimenta é uma das principais marcas da geração da honra. Página 99. Vamos agora para o ponto 11, ok? A gente estava no 10 e agora a gente vai para o ponto 11. Honra é renunciar o direito pelo princípio. Vocês estão entendendo, né, gente? Aqui quando eu falo ponto 11, é porque o ponto 11 aqui é o ponto principal que a gente está trabalhando. A gente estava trabalhando o ponto 10. E cada ponto principal tem vários subpontos. E a gente vai trabalhando subpontos dentro dos pontos principais, tá bom? Então, a gente voltou para um ponto principal aqui, que é o ponto 11, que diz assim: honra é renunciar ao direito pelo princípio. De novo, honra é renunciar o direito pelo princípio. Você renuncia o direito. Ah, eu tenho direito a isso. Você renuncia esse direito que você tem. Por causa de quê? Para favorecer o princípio. Pelo princípio, você renuncia seus direitos. Isso é honra. Mateus 26, 39 diz: Jesus, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus é a encarnação da honra. Jesus, no Getsemane, nos revelou de uma forma incomparável o que a honra significa. Na sua oração, Jesus abdica do direito por causa da grandeza do princípio que o regia. Nos mostrou que a honra é renunciar à própria vontade por causa de uma vontade superior. Quando a honra se estabelece, o princípio se torna mais importante do que o direito. De novo, quando a honra se estabelece, o princípio se torna mais importante do que o direito. O conceito de honra está intimamente ligado ao conceito de renúncia. Caminhar na cultura da honra nos levará sempre a renunciar boas coisas por causa das melhores. Uau! De novo, forte, hein, gente? Caminhar na cultura da honra nos levará sempre a renunciar boas coisas por causa das melhores. Não existe honra sem renúncia. Não existe honra sem renúncia. Este é um dos motivos da grande dificuldade de muitos ingressarem na honra. Renunciar é muito difícil, principalmente quando se trata de renunciar direitos e privilégios. Honrar é renunciar. Honrar é renunciar à sua própria opinião por causa da direção de uma autoridade. Honrar é renunciar ao próprio direito de escolha por causa da vontade de alguém superior. Abre parênteses. Deus, pai e mãe, líderes, discipuladores, fecha parênteses. Honrar
é renunciar à razão por causa da revelação. Honrar é renunciar a um prazer por causa do prazer de Deus. Página 101. Honrar é renunciar o bolso por causa do altar. Honrar é renunciar a uma proposta por causa do propósito. Honrar é renunciar o conceito, abre parênteses, ideia pessoal, fecha parênteses, por causa do preceito, abre parênteses, ideia de Deus, fecha parênteses. Honrar é renunciar a um sonho por causa do desígnio. Honrar é renunciar ao direito de falar para não pecar. Honrar é renunciar, se agradar para agradar quem está sobre nós. Honra é renunciar o direito pelo princípio. Página 102. Página 102, gente, é o ponto 12, tá? Então, vamos fazer o seguinte, como vai iniciar um ponto novo aqui, a gente deixa esse ponto novo para a leitura de amanhã, tá certo? Honra é tratar com distinção na página 102. Não, vamos fazer o seguinte, vou ler a página 102 aqui, a gente deixa para começar na 103. Fica, na organização do livro aqui fica melhor, tá? Para deixar marcado. Então, deixa eu ler a 102 aqui. Honra é tratar com distinção. Malaquias 3,18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Diferença, tá? Vereis a diferença. A palavra é essa aqui, ó. Diferença. Honrar é fazer a diferença no tratamento. Não podemos tratar todas as pessoas da mesma forma. É antibíblico fazer isso. Precisamos estabelecer uma distinção clara no tratamento. Isso é honra. É o tratamento de acordo com o mérito que cada um possui. A honra exige que façamos a distinção entre as pessoas. Deus faz assim. Ele faz a diferença entre o justo e o injusto, entre o fiel e o infiel. Essa é a forma de Deus agir. Sei que é difícil ouvir este conceito devido aos ensinos recebidos e às bandeiras que são constantemente levantadas por igualdade social ou direitos iguais. Não pode haver direitos iguais onde as posições e os deveres são diferentes. Não pode haver direitos iguais onde as posições e deveres são diferentes. Ok? Então, a gente finaliza aqui a página 102, tá? E nossa próxima leitura a gente inicia a partir da página 103. Ok? Beleza, pessoal? Alguém quer compartilhar algo que para você foi muito forte na leitura de hoje? Se você quiser compartilhar, é só você ativar seu microfone e entrar, ok? Então tá bom, vocês estão encabulados. Gente, então nós vamos finalizar aqui, tá? Que leitura maravilhosa, né? Dessas páginas que a gente leu. Muito edificante. E também é um norte, né? Para questões específicas no processo de discipulado. O princípio da honra é a atmosfera que move o reino, é a atmosfera que move os céus. Como ele é importante em todo o nosso processo de construção de discipulado. Ensinar o princípio da honra é uma missão. Nós temos que ter esse princípio da honra como uma missão. Ensinar aos nossos filhos o princípio da honra, vivermos o princípio da honra
Começar por nós, né? Cultura do exemplo, tá? Ensinarmos nossos discípulos o princípio da honra, ok? Ensinar, gente, não é ficar brincando, não. Como eu falei na reunião ontem, né? Ficar, olha aí, desonroso, faltou, desonroso. Não, não é isso. É instruir. Por que que faltar é desonra? Porque a honra é presença. Olha só, aí eu vou ensinar, né, para o discípulo, que a honra é presença. Quem está presente está honrando com a presença. Quem está presente e está honrando com a presença, não precisa falar nada, porque a sua presença já fala tudo. Quem não está presente, não está honrando. Quem não está presente, precisa falar algo para justificar a sua ausência. Precisa de palavras para justificar a ausência da honra. Mas quem está presente não precisa falar nada, porque a sua presença já fala tudo. A presença dispensa palavras, porque a honra é presença. Então, quando você ensina para o discípulo, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou ensinando. Quando você ensina o discípulo, naturalmente ele vai entender o princípio. Diferente de você não ensinar e às vezes ficar com brincadeira. Ó, desonroso, não veio, bicho desonroso. Às vezes o discípulo fica até confuso, fica chateado, né? Entende que você está fazendo piada com ele. Então, é, isso não é ensinar. Agir dessa forma não é ensinar. Tá? Na verdade, você vai prejudicar a compreensão, vai prejudicar a compreensão do princípio, tá bom? Então, ensina para os discípulos, ensina para os filhos, sobretudo viva o princípio, tá? A cultura do exemplo. Seja você um exemplo vivo de quem vive os princípios. Amém, gente? Ontem, na nossa reunião, nós tivemos a assinatura do contrato cultural. O contrato cultural não é nada de valor jurídico. O contrato cultural é algo de valor emocional e espiritual, onde ali nós, emocionalmente e espiritualmente, nos comprometemos com aqueles princípios, nos comprometemos em viver daquela forma, né? Já estamos comprometidos, é óbvio que já estamos comprometidos. O contrato cultural nada mais é do que algo ali que dá uma ênfase aos compromissos que a gente já tem, tá? Não é nada de novo que está ali, não, né? Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou ensinando vocês. O contrato cultural que eu trouxe ontem na reunião foi para evidenciar os ensinamentos, ficar mais na latência de vocês esses ensinamentos, né? Ok? Diferente de eu ter que ficar ali de um em um, cobrando de um em um, né? Às vezes nem dá certo. Então, nós que somos líderes discipuladores, a gente tem que cada vez mais ter estratégias para passar aquilo que a gente está ensinando de forma mais clara, ficar mais claro o que, que são esses princípios, né? O que, que é essa cultura, tá? O que, que é a cultura da honra, como é, ensinar de uma forma que as pessoas entendam o princípio, tá? São questões que nós temos que fazer, perguntas que a gente tem que fazer para nós mesmos, tá bom? Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui, encerrando mais uma leitura do livro Geração da Honra. Que o Eterno abençoe o dia de vocês, se posicionem, façam um excepcional dia no dia de hoje, se movam no profundo de encontro ao pronto de Deus para a vida de vocês. Amém? Ó, beijo no coração, os amo
e até amanhã, se assim Deus permitir.